Olá pessoas, eu me chamo Franz, sou discente do curso de Sistemas de Informação da UAST UFRPE. Vou falar um pouco para vocês sobre o Firewall IP Tables. Atualmente existem firewall para todos os sistemas operacionais, mas creio que nenhum deles esteja tão bem servido quanto o Linux. O subsistema de processamento de pacotes de rede do Linux chama-se NetFilter. E o IP-Tables é a ferramenta usada para configurar. IP-Tables é um firewall em nível de pacotes e funciona baseado no endereço, porta de origem, destino do pacote, prioridade e etc. Ou seja, ele funciona através da comparação de regras para saber se um pacote tem ou não permissão para passar. Algumas características do IP-Table: suporte a protocolos TCP, UDP e ICMP, manipula serviços de proxy na rede, tratamento de tráfego dividido em chains, usa NAT e masquerading para compartilhamento de internet com a rede local, construir firewalls de internet baseado em filtragem de pacotes. O IP-Tables está dividido basicamente em três: tabelas, tables, cadeias, chains, regras, rules. As tabelas são locais usados para armazenar os chains e conjunto de regras com uma determinada característica em comum. Existem três tipos de tabelas: a tabela filter, que é a tabela padrão, que usa filtragem de pacotes; a tabela NAT, que é a tradução de endereços de redes, usada para passagem de pacotes que pode gerar outra conexão; e a tabela Mango, manipulação do conteúdo dos pacotes. As cadeias, ou chains. Os chains são locais onde as regras do firewall são definidas pelo usuário e armazenadas para a operação do firewall. Então, uma cadeia é um conjunto de regras usadas para verificar a correspondência com o pacote, sempre de forma sequencial. Na maioria das vezes, utilizamos as cadeias já existentes e definidas por padrão, que são elas: input, aplica as regras aos pacotes de rede que chegam ao servidor; output, aplica as regras aos pacotes de rede organizados e que partem do servidor; e forward, aplica regras aos pacotes de rede roteados através do servidor. As regras, ou rules. As regras são como filtros aplicados ao IP-Table, para que o mesmo implemente o que chamamos de filtro de pacote, de acordo com o endereço IP, porta de origem, destino. O IP-Table tem as seguintes regras: drop, nega o pacote sem envio de um flag reset; accept, que aceita o pacote; e reject, que nega o pacote mas envia um flag reset. Alguns subcomandos básicos do IP-Table: "-a", maiúsculo, todos os subcomandos são maiúsculos, então "-a", maiúsculo, anexa a regra no final da cadeia especificada; "-f", apaga todas as regras na cadeia especificada; "-n", cria uma nova cadeia com o nome desejado; "-p", configura a regra padrão da cadeia; "-d", apaga uma regra em uma posição na cadeia; "-x", exclui uma cadeia vazia; "-i", insere uma regra em uma nova posição na cadeia. Há também alguns parâmetros padrões do IP-Table: "-t", tabela, especifica a tabela filter, que é a tabela padrão; "-j", ação, realização especificada; "-p", protocolo, especifica o protocolo, CMP, CMP, TCP, UDP; "-s", IP, o IP de origem do pacote; "-d", IP, o IP de destino do pacote; "-i" e o "-o" ficaram para a parte de interface; o "-export", para as portas de origem; o "-deport", para as portas de destino; "-sim", identifica nova requisição de conexão; e o "-icmp", "-type", tipo de mensagem ICMP. Agora, imagine que a tabela filter é a placa de rede do host. O que vem de fora nesse caso é a internet. Então ela passa pela cadeia input da tabela filter antes de ir para o kernel do Linux. O que sai do kernel do Linux em direção à internet passa pela cadeia output da tabela filter antes de sair. E os pacotes que devem ser encaminhados e não chegam ao kernel do Linux passam pela cadeia forward da tabela filter. Então vamos exemplificar um pouco. Agora nós montaremos o firewall apenas em um host com uma placa de rede. Vamos estabelecer algumas regras e definir um comando IP-Table para cada regra.
Aqui lidaremos com os protocolos TCP, UDP e ICMP, assim como alguns protocolos da camada de aplicação, como HTTP, DNS, SMTP e POP3. Basicamente, a política padrão do nosso firewall será proibitiva. Então, vamos observar o que há na tabela filter. Então, o comando é... Sim, aqui eu estou usando o VirtualBox, estou no shell do Linux. Você tem que estar logado como root para poder fazer esses exemplos e essas alterações. iptables, vamos lá, iptables menos L maiúsculo. Aqui mostramos a tabela padrão ou a tabela filter. Vamos de partes em partes. O chain input, quer dizer, a cadeia de entrada. O policy accept é a política de aceitação. O target é a ação, que pode ser accept, reject, drop ou log. O prompt é o protocolo, que é o protocolo que deve ser comparado no pacote. O opt, que são as opções para esse protocolo. O source, que é o endereço fonte. E o destination, que é o endereço de destino. Isso na cadeia input. A cadeia forward tem a mesma política, accept. E a cadeia output com a mesma política também, accept. Então, a política padrão do nosso firewall está proibitiva. Então, vamos ter que proibir então essas regras. Vamos lá. iptables menos P maiúsculo, input, que vai ser a primeira, e drop, para a gente negar. Deu certo. Quando um comando dá certo, ele não aparece nenhuma resposta. Utilizaremos a seta para cima para recuperar o comando. Mudamos input para forward. Também deu certo. E agora o output. Também deu certo. Vamos verificar como ficou nossa tabela filter. Se vocês observar, nenhum servidor pode ser acessado neste host input. Tá vendo que a política dele está drop. Nada é passado adiante na forward, a política também está drop. E nada é permitido como cliente na output. Então vamos testar com um ping. Vamos lá, ping, uma página, a do Google. Tá vendo? Nem a tradução DNS foi possível, certo? Então agora vamos permitir algumas coisas como cliente e algumas coisas como servidor. Vamos limpar nossa tela, clear. Precisamos garantir que todas as conexões abertas como cliente devem ser mantidas do lado servidor para o host. Nesse caso, precisamos de 3 regras e do módulo de estado para cada um dos protocolos mais conhecidos na internet. Então essas regras são, vamos lá, iptables menos A input menos P TCP menos M state menos state established related menos J accept. O que isso quer dizer? iptables menos A input é porque nós adicionaremos a cadeia input. O menos P TCP é porque será o protocolo que utilizaremos. O menos M state, que estamos pensando nos estados do protocolo TCP na cadeia de entrada. E o menos state establish related menos J accept. A gente dá um... Deu certo. Então vamos para... São 3 protocolos, certo? TCP, UDP e ICMP. Nós já fizemos o TCP. Vamos para o próximo. Seta para cima. No caso, só vamos alterar. UDP. E agora o outro, ICMP. Pronto. Então, esta regra faz com que todas as conexões que foram abertas como cliente
usando o protocolo TCP, que tem as portas de resposta para que esses hosts sejam aceitos. O mesmo ocorre para o UDP e para a CMP. Para isso, a gente utilizou o módulo state, que para cada um dos protocolos na cadeia input. Observe, aí vamos lá dar um iptable -L, para a gente observar como ficou. Olha lá. Então, observe que na cadeia input temos accept e accept para TCP, UDP e CMP. O MWare é de qualquer lugar para qualquer lugar. E os estados que nós gravamos, relacionados e estabelecidos. Agora, depois que fazermos que o iptables aceite na cadeia de entrada da tabela filter todas as conexões que já são estabelecidas ou relacionadas para os protocolos TCP, UDP e CMP, precisamos fazer com que ele permita alguns protocolos na saída. Vamos tentar abrir uma página do Firefox, vamos lá, internet. Nós já temos uma do Google. Vamos abrir o da UFRPR. Sem sucesso. Então, quando tentamos abrir uma página web, não conseguimos. Isso ocorre por quê? Porque o iptables está bloqueando a saída dos protocolos HTTP e HTTPS. Então, nós precisamos permitir que as mensagens desses protocolos saiam através da cadeia output da tabela filter. Para que essa navegação na web ocorra, precisamos permitir a saída com o protocolo TCP e as portas de destino 80 e 443. Por quê? Porque a porta 80 é para HTTP e 443 é para HTTPS. Vamos lá? Voltar para o nosso terminal. Vamos dar um clear. Então, vamos aos comandos. iptable -A output -P TCP deport 80 -J accept. Esta regra faz com que o iptables aceite na cadeia de saída todas as mensagens HTTP, pois HTTP utiliza a porta de destino 80 nas mensagens indo do cliente para o servidor, além do protocolo TCP. Deu certo. Vamos agora para o HTTPS. Usamos o mesmo comando. Vamos só alterar o número da porta. 443. Ok. Vamos agora dar uma olhada como ficou nossa tabela filter. Então, o mesmo fizemos para a porta de destino 443, que é a porta do HTTPS. Desta forma, conseguimos permitir que os clientes naveguem na web. Bem, agora, mesmo que você permita que o usuário navegue na web, o navegador ainda não funciona, pois não conseguem fazer traduções DNS. Nenhuma navegação da internet que necessite de tradução de nomes funcionará. Isso porque o nosso firewall não permite que o DNS funcione. Então, para que o DNS funcione, precisamos adicionar duas regras: a cadeia output da tabela filter. A primeira regra usa o protocolo UDP e a porta de destino 53. E a segunda regra usa o protocolo TCP e também a porta de destino 53. Isso porque o DNS na camada de aplicação TCP/IP utiliza na camada de transporte o protocolo UDP quando é menos de 512 bytes na solicitação e quando há mais de 512 bytes ele utiliza o TCP. Então vamos lá, dar um clear de novo na nossa tela. Vamos aos comandos. iptable -A output -P UDP deport 53 -J accept. Certo? De novo, só para a gente mudar de UDP para TCP. Ok. Então, como eu havia dito, a primeira regra usa o protocolo UDP e a porta de destino 53. Isso porque o DNS na camada de aplicação TCP/IP utiliza na camada de transporte o protocolo UDP quando é menos de 512 bytes na solicitação. E quando há mais de 512 bytes, ele utiliza o TCP. Então vamos ver como está a nossa
tabela filter. Já temos nas cadeias input e nas cadeias output. Isso faz com que todos os datagramas que saírem pela porta 53 sejam aceitos pelo nosso firewall. Nosso firewall deixará assim que as pesquisas DNS ocorram. Vamos lá. Vamos dar um clique, continuar. Talvez, vamos supor que o administrador deseja inserir uma nova regra no local determinado, ao invés de ir no último local ou a última regra. Antes disso, ele tem que listar as regras com seus respectivos números. Escolher o local pelo número e inserir a regra no local desejado. Todas as regras a partir do local de inserção são automaticamente deslocadas. Após todas essas regras serem testadas, a política padrão da cadeia é aplicada. Então, nesse nosso exemplo, iremos adicionar duas regras. Uma para SMTP e outra para POP3. Eles devem aparecer na cadeia de saída antes das regras de DNS e depois das regras de HTTP e HTTPS. Então, primeiro vamos listar as regras com números. Vamos dar um clique. Comando para listar. iptable -L --line -number. Nossa tabela filter está toda listada, vocês podem ver. Então, o que nós queremos fazer? Nós iremos adicionar duas regras. Uma para SMTP e outra para POP3. Elas devem aparecer na cadeia de saída antes das regras de DNS, que é a regra 3, e depois das regras de HTTP e HTTPS, certo? Então vamos lá. Vamos limpar novamente e vamos adicionar elas. iptable -i output 3, que é na posição 3, -p TCP, -deport 25, -j accept. Vamos para a próxima. Então, esse -i output 3, porque ela será a terceira regra da cadeia output, certo? Então vamos lá para cima, só para a gente mudar. A outra a gente vai colocar no espaço 4 e aqui mudaremos 110. Pronto, nossa tabela filter, vamos ver como ela está. iptable -L. Pronto. Então, como a gente relocou, o SMTP e a POP3 entraram no lugar, aparece na cadeia de saída antes das regras DNS e depois das regras HTTP e HTTPS. Pronto, então aqui nós fizemos um bom exemplo sobre o firewall iptable. E para salvar essas regras e ficarem permanentes depois que você reiniciar o sistema, use-se o iptable persistente. Muito obrigado e até a próxima.